Tamo aí de novo! E aí, galera, fiz um positivo aqui, mas a câmera tava do lado, então positivo. Então, né, retomando, ou iniciando, caso você queira ver primeiro esse programa. Eu recomendo que a gente recomenda que você veja o nosso programa piloto número 1, porque esse é o piloto número 2. Exatamente, piloto 2, né? Então, a ideia inicial que eu tinha aqui com o Kleber era a gente fazer um apanhado do que estava acontecendo na Compacta, quem sabe fazer um programa por mês, ou um a cada 2 meses, ou um a cada 6 meses. 3 meses, 6 meses, um cada ano. Ou quando der na telha, assim. Exatamente. Como a gente foi maus alunos, assim, e não estudou bastante as outras ligas, né? Coisa que faremos nas próximas vezes. A gente quis a Compacta porque também falar de todo mundo ia precisar de ganhar salário, né? Virar jornalista confuso, assim. A gente vai colocar nossa conta aí. Né? Vai ter um PayPal aí. Mas vocês botam primeiro no do Ronaldo, que ele fez pra gente, aí depois, se sobrar um pouco, vocês podem dar pra gente que a gente começa a falar dos países. Por favor, façam isso. Mas enfim, quando der pra falar dos outros países da Compacta, ou mesmo dos outros países. A gente vai falar, não se preocupe. A gente vai falar. Hoje vai ser o que tem acontecido na curtíssima temporada de Rapaúra e Yamato até agora. Por enquanto, né? A gente tá em começo de junho, hein? Sim. Então já deu pra rolar um pouco de futebol aí nos nossos países, né, Ivan? Então vamos ver o que dá pra falar aí, né? Eu vou falar, a gente vai inverter a ordem, né? Vamos inverter a ordem. Vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nas ligas de Rapaúra. Desculpa, porque, como o Ivan falou aqui, quando der na telha, então a gente deu na telha que a gente vai fazer 2 programas hoje. Se der tempo, a gente vai fazer ainda mais um com algum tema aleatório. Sim. Então, dando a telha também da gente inverter as nossas falas, então é isso aí, por favor, me interrompa à vontade para comentar sobre o nosso futebol rapaurenho. Com certeza. De 2017. 2018. Bem colocado. Né? 2018. Esse ano, o pessoal que é mais atento percebeu que houveram mudanças aí no calendário de Rapaúra, né? As ligas estão mais enxutas, uma decisão pessoal minha, elas vão ser só um turno com a rodada extra, então a liga feminina Auro Fazolaga passa a ter 16 rodadas, já foram 4, então foi 1/4 do torneio. E o Mamalão Vaega passa a ter 20 rodadas, né? 20 então rodadas. Foi a 5ª rodada, já foi simulada, não passei ainda para a comunidade. Então temos aí também 25% de temporada transcorrida. Já dá para fazer uma boa análise. Né? Já dá para fazer prognósticos. Então, mas eu vou me focar na Copa do Reino, que vai ter sua final disputada aí na quarta-feira. Mas antes vou dar uma passadinha sobre as ligas, né? Então, sobre o nosso querido Mamalão, né? Nosso Mamalão, Rapaurão. O que a gente tem nesse começo de temporada, né? Temos alguns favoritos aí mostrando que tem bola para ser campeão, notadamente o Gatazzi encontrando o seu melhor futebol, né? O Gatazzi é sempre favorito, né? Sempre favorito. O Gatazzi passou curioso, quando a Ivanlândia entrou no futebol solitário, que o time ainda se chamava Bairro dos Esportes, foi o pior momento da história do time. Assim. Foram temporadas bem ruins. E aí ficou uma impressão para todos que o Buimbiarra era o grande time da Ivanlândia. E é um grande time, mas junto com o Atlético Mineiro, o Gatazzi é o maior time. Que o Gatazzi, inclusive, o senhor me explicou outro dia, que significa o quê? É o orgulho dos Caleres, né? Então, pra você. O Benta Calela, né? A cidade do sul. De Fanua Menara, uma ilha das 4 que compõem Rapaúra. Ao sul está a cidade de Benta Calela. E o Gatazzi, para quem quiser saber a história do time, está lá na Wiki também. É uma junção de vários clubes dessa cidade, que foi criado para rivalizar com outras instituições que já existiam bem estabelecidas. Que virou o orgulho da cidade, né? E que virou o orgulho de Benta Calela, que está nos orgulho de todo Rapaúra, na verdade, né? Com certeza o time rapaurense aí que já venceu a James Cook Cup, né? Mas eles estão com o time realmente forte, né? Agora tem o Bambuza atuando no ataque também. Você tinha no passado a dupla de ataque com o Lealuga e a Loic Wairap, que foi jogar em Drasa. Agora é Locke Wairap. Mas o Bambuza ainda se adaptando, mas já mostrando um pouco seu futebol. Ele está com 2 gols nessas 5 rodadas. Acho que ele fez um na Copa do Reino também. Mas eu acho que... Bom, o atacante vive gol, né? Mas eu acho que mais do que
Gol, tem que ver como está a atuação do time em si Sim, todo, né? ele se encaixa bem. Eu acho que o Gatazaz entrou como favorito na competição e vem concretizando esse favoritismo. Né? São 13 pontos em 5 rodadas, o time só não venceu na primeira rodada o clássico contra o Atlético Mineiro em casa. E o Felipe Castro e Bambuza, uma dupla pra lá de respeitosa, né, Com certeza. na linha de frente, assim, jogando fino. Ao meu ver, o time ia ser batido, mas está em segundo. O líder, por saldo de gols, também com 13 pontos, é o Visder, né? É um time que passou por muitos problemas nos últimos anos. É um dos grandes times de Rapauru também, já ganhou a Liga 6 vezes. É o time onde jogam 2 jogadores estrangeiros, né? O Benny Simpson, que é austral, e o Oriol e Saavedra, né? Oriol e Saavedra, O jogador Ivacorai. Ele está fazendo uma temporada muito boa pelo Visder. Ele já tinha jogado bem ano passado, fazendo uma grande temporada. O Visder é um time que passou por um rebaixamento recente, voltou na temporada seguinte, não estava se encaixando, 2 temporadas de meio de tabela inferior, e o time está jogando fino. E tá com um jogador que foi eleito jogador do mês da temporada, que é um jogador que já tem 3 Copas do Mundo pela seleção de Rapauru também, que é o Kulakuroa Fulatete. Kulakuroa Fulatete. É um meio ofensivo. Falei isso 3 vezes sem enrolar a língua. Eu também demorei a pegar. Então ele ganhou aí o prêmio de jogador do mês, na Malo Vaega, junto com esses 2 times. Outro time que eu quero destacar aqui. Só uma observação, Ivan. Você falando do Visder, ele era o Visde, né? Isso, exatamente. Né? O Visder, eu acho que muito ao meu ver pelo menos, pelas campanhas ruins dele quando era no Futebol Manager, eu fiquei com a impressão de que ele era um time médio pequeno, um time que ficava sempre nas últimas posições. Mas isso não é verdade, né, pelo jeito. Não, ele é um time grande. Nos últimos anos a gente tem visto no futebol de Vanlândia / Rapauru, assim, um domínio aí de 3 times, né? Que são o Enviarre, que ganhou 4 ligas das últimas 10, o Lille Aleto ganhou 2 ligas e o Gatazzi ganhou 3 ligas. 3 né? ligas. Foi isso, não, 2 ligas. Então, tirando esses 3 times, o último time a ganhar o título foi o Visder, né, em 2009. Eles foram campeões nacionais. Um time, na época, foi revelado o Josef Bonner, né, atacante de bastante experiência na seleção, atualmente jogando na Polinásia. Revelou vários jogadores interessantes, mas o time entrou numa baixa. Você está abrindo aí o quadro de campeões, você pode ver que ele foi campeão. O Visder está aí frequentemente, a partir dos anos 70, principalmente. Uma presença bem constante, né, no quadro de campeões de Rapauru. E voltando aí, e também no feminino, com uma campanha muito boa. Né? Já vou falar sobre isso. Ainda sobre destacar na Malo Vaega, o Andes, né, time que está com um futebol muito consistente nos últimos anos. Começou perdendo de 4-1 do Aleto, um clássico na primeira rodada, e está com 4 vitórias seguidas agora, 12 pontos, 3º lugar para o Andes, 4º na verdade. O Marítimo, um time que é muito organizado, um time que onde joga foi um time pioneiro em trazer estrangeiros da Confusa. Trouxe o Vince Moreno, atualmente está com o Michael Lewis também de Braga e o Theodore Armstrong de Drásia. Time que tem um orçamento baixo, ele entra para lutar para não cair, mas pelo 3º ano seguido, um ótimo começo. Perdeu em casa do Andes nessa rodada, caiu para o 3º lugar, mas 12 pontos em 5 jogos. Tá muito bom. Então. E aí, correndo meio por fora, nesse início de temporada, tá o Enviarre, que você pronuncia assim em espanhol, né? O Enviarre. Porque ele é de uma região que foi de colonização espanhola. O Enviarre e o Bairro dos Brinquedos, 9 pontos em 5 jogos, 2 elencos que a Confusa já conhece, de jogadores muito qualificados. O Bairro dos Brinquedos sempre morrendo na praia, dando um jeito de se complicar. O Enviarre perdendo muitas peças importantes nos últimos anos, mas se reinventando. 9 pontos em 5 jogos, estão aí no páreo, 4 pontos atrás dos líderes, mas aí no páreo. E por fim, os destaques negativos, até agora, desse mamalão, destacaria o Atlético Menara, com 4 pontos em 5 jogos, né? Trouxe como principais contratações 2 jogadores de seleção, que é o Mangudai no ataque e Rodrigo Rojas na defesa. Curioso que a única vitória deles foi uma vitória de 5-1 fora de casa e contra o Enviarre ainda. A única vitória que eles tiveram na temporada até agora.
São as coisas do futebol. E o outro ponto que eles somaram foi fora de casa contra o Gatazitari. Que loucura, então dentro de casa Os outros 3 jogos eles perderam. Pro Motuhak, perderam em casa pro Rauhana e perderam em casa pra Estação de maneira bem vexatória. Que foi a primeira vitória dele. Inclusive eu tô vendo aqui que o Motuhak e o Estação também não estão bem. Então... Não, o Motuhak é um time tem uma história, mas voltou agora da segunda divisão. Né? Não tá fazendo mal os jogos, mas não tá conseguindo os resultados. Entendi. E o Estação, decepção total, um time que investe muito, é o terceiro maior, no quarto maior campeão do futebol de Rapaúro, mas não ganha a liga desde 95. Será que vem rebaixamento por aí? Acho que não, mas o começo foi o time tem jogadores para ganhar o título, né? Jorge Soto aí, jogador craque, braviadense, fazendo uma temporada muito aquém de esperado até agora, sendo criticado pelos torcedores. Alguns jogadores acham que ele é um pouquinho preguiçoso, alguns torcedores acham que ele é um pouquinho preguiçoso, não está adaptado a Rapaúro. Mas nessa última rodada aí, o Estação estava com 0 pontos em 4 jogos, aí foi lá no estádio do Menário e ganhou de 5-2 com 2 gols do Soto, né? Que coisa, né? É um jogador que parece muito temperamental, então, né? Pois é, ele precisa de um pouco de qualidade, mas eu acho que não é só aí, não. O ambiente na Estação é muito pesado. O time fez, se vocês pegarem as transferências, o time fez muitas mudanças esse ano, foram umas 9 mudanças. É um time que tá o desespero pelo título lá nos lados verde e rosa, tá muito acentuado, assim. Isso parece tensionando as coisas. Vou dar um segmento rapidinho aqui. Rapidamente vou falar da segunda divisão, só para falar dos times que são mais famosos lá. Na segunda divisão a gente está tendo a liderança até agora, depois de 4 rodadas no grupo 1, né? São 2 grupos, o vencedor de cada grupo sobe, depois temos um playoff, a última vaga. Primeiro lugar, Embaixada, 4 vitórias em 4 jogos, um time que entra para lutar para não cair, mas que está 100% até aqui. O grupo 2 tem o Praiano liderando, 10 pontos, um time que está há vários anos na segunda divisão, lutando para subir. Eles não jogam na primeira divisão desde os anos 90. É um time que é o principal rival do Marítimo, inclusive. É um time maior que o Marítimo, historicamente, assim, mas que está muito embaixo. E alguns times famosos aqui que andaram jogando a primeira divisão, Rapaurinho ultimamente. Mapopo Leona em segundo do grupo 1, 9 pontos. Bom Jesus em terceiro do grupo 1, 7 pontos. O Aurito Sul, que caiu no passado, quinto do grupo 1 com 7 pontos também. E a Esportiva de Bacuri em 9º lugar com 3 pontos. Né? Um time que estava cotado para subir. No grupo 2 temos o Anarico aí com 9 pontos em 4 jogos, uma campanha boa, mas está em terceiro. O Anarico, seu rival, História Japonesa, com 7 pontos aí, está na 5ª posição até agora. Um dos meus times em Rapaúra, né? O História Japonesa. Um time bem organizado, mas que acho que está pelo perfil dele difícil de competir lá em cima. Mas é um time bem estruturado. E o Flamengo Agrícola aí num 7º lugar com 6 pontos e que ganhou 2 jogos seguidos e começou perdendo 2. Eu gosto do Flamengo Agrícola. É um time muito querido. Muito querido também, né? Passando rapidinho aqui, eu vou tentar não passar de 20 minutos, tá? Passando aqui rapidinho para a Liga Feminina, a maior característica da Auro Fazolaga essa temporada é o equilíbrio total, né? O atual campeão é o Covas do Sul e a craque do time, a Yasmin, se transferiu para um país menor. Então, tá havendo uma espécie de vazio de poder, né, na Auro Fazolaga. O Visder também lidera na Auro Fazolaga, né? Ela lidera o masculino e o feminino. Mas a curiosidade é que entre o primeiro colocado, Visder 9 pontos em 4 jogos, e o 10º colocado, que são as salesianas de Pisarales, são só 3 pontos de diferença. Né? As salesianas está com 6. Pode acontecer tudo. Início de temporada muito imprevisível, né? Os destaques de História Japonesa fazendo uma boa campanha com 9 pontos até aqui. Gataz e Tazi, quando joga bem, joga muito, 7 pontos. Então, muito imprevisível, difícil fazer prognósticos até agora na Auro Fazolaga. O torneio está muito equilibrado e jogadora do mês foi a atacante Janaína Falefal, atacante de reserva da seleção, que as titulares são Mirim e Melissa Vasquez, mas a Janaína está fazendo um grande trabalho até agora. Assim. Muito bem. E para encerrar minha fala aí sobre o futebol de Rapaúro, até aqui nessa temporada. Esse primeiro semestre, né? Porque no segundo semestre vai ter a Copa Rapaúro, né? Que ainda vai ter a Copa Rapaúro, que começa no segundo semestre, e no primeiro semestre joga a Copa do Rei. Minha competição preferida de Rapaúro. É uma competição um pouco irregular. Eu vou até explicar o que é, né? A Copa do Rei foi um torneio criado... se eu não me engano, foi nos anos 60. Depois você pode até confirmar para mim. Vou dar uma conferida. É um torneio um pouco mais novo. Ele foi criado para ser uma Copa secundária. Inicialmente era um torneio que os times não ligavam muito.
mas ele se estabeleceu com uma tradição local. Ele é um torneio que às vezes foi cancelado. Isso foi em 1970. Foi em 70, ainda nos anos 60, ainda que no último ano dessa década. E teve como primeiro campeão o MVR, inclusive. O torneio é criado para ser um torneio de, digamos assim, um terceiro torneio, né? Mas que ele tem por característica premiar times que não são campeões com muita regularidade. Né? E isso torna ele um torneio muito atrativo, principalmente para a equipe de times médios que tem a chance de gritar campeão. Times emergentes. Então, um time, por exemplo, como Cartaz e Taz, talvez, obviamente, comemoraria o título, mas não muito. Mas para alguns times, como o Andes, ano passado, que levantou o troféu, você aí tá com as cores do nosso Andes. Com certeza, aqui. Cores do Andes. Pro Andes, que levantou o troféu ano passado, é um título de muita relevância. Né? É um título que, para esse tipo de torcedor de time médio, ele é marcante. Assim. E a final desse ano, ela repete um padrão que aconteceu nos 3 últimos anos, que é um time que entra como zebra e um time que entra como favorito, né? Então, a final desse ano vai ser entre o Buenviarre e o Molelo Omaomana. Molelo Omaomana. Em 2015, o Buenviarre perde a final para uma Popliona, que atualmente está na segunda divisão, então um time favorito, perde a final para um time que prioriza a Copa do Rei. Em 2016 isso acontece de novo, dessa vez o Raul Rana ganha do Gataz e tal. O Raul Rana com um período mais glorioso da sua história, porque ganhou essa Copa pela primeira vez em 2016. E ano passado ganhou a Copa Rapaúro, então 2 títulos em sequência para o Raul Rana. Geração de ouro, hein? Geração de ouro, com certeza. Geração de ouro, sem nenhuma dúvida do Raul Rana. Assim, um time que tá num momento especial da sua história mesmo. Em 2017. E em 2017 a gente teve o título do Andes, né, que foi o segundo do Andes na Copa Rapaúro, mas que para um time que nem o Andes, todo título ainda é uma grande novidade, de novo em cima do Buenviarre. Então o Buenviarre indo para a terceira final em 4 anos, dessa vez eles vão querer ganhar. Muito embora a Copa do Reino não seja exatamente o principal objetivo, para começar que o Buenviarre já não é aquele time de anos atrás que está ganhando a Liga todo ano, então já não ganhou títulos ano passado, entendeu? A torcida já está começando a querer ver um troféu de novo. Já está sedento por título. Tem essa questão das finais perdidas recentemente, que incomodam muito o torcedor. O Buenviarre, que é o primeiro campeão da Copa do Reino, tem 2 títulos em 70 e 73. 70 e 73. Exatamente, 70 e 73. E vai adiante um modelo que nunca foi campeão da Copa do Reino, que tem como único título eu chamo de primeiro escalão, né, os títulos que são a Mamalu Vaega, a Copa Rapaúro e a Copa do Reino. O Buenviarre ganhou 4 vezes a Liga, o Buenviarre ganhou 3 vezes a Copa e ganhou 2 vezes a Copa do Reino. Enquanto que, então são aí 9 títulos, né, de primeiro escalão. Enquanto que o modelo não tem um apenas, que é o título da Copa Rapaúro de 2005. Né? O modelo sequer chegou à final da Copa do Reino antes. Então, de qualquer forma, já é uma jornada histórica. É um momento histórico para o modelo, mas eles têm 3 finais de Copa Rapaúra, a última delas em 2009 perdeu para o Atlético Mineiro. Não é um time que não é um time que eu vou chamar necessariamente pequeno, mas não é um time, definitivamente não é um time grande. Ele é um time de uma cidade grande que se chama Ponte União, é uma das maiores cidades do país, mas a maioria das pessoas da cidade torce pro Urialeto ou pro Estação, que são times da cidade vizinha. São 2 cidades conurbadas, na verdade. A cidade e Lolage Fou, que é a cidade que também é a cidade do Andes, inclusive, né? Tem esses 3 times lá. Então, a torcida do modelo é grande, por estar numa cidade grande, mas não é uma torcida muito habituada a títulos. Então, eles estão realmente muito empolgados com essa possibilidade de ir para a final e tendo pela frente o Buenviarre, que é favorito, que é grande, que tem um elenco de jogadores que vão estar na Copa do Mundo. Mas eu acho que, dada essa característica aí de surpresas recentes na Copa do Reino, eu acho que a gente vai ter um jogo muito disputado, até porque esse modelo está demonstrando uma capacidade de ganhar jogos que é impressionante. Então, ganhou o modelo aqui, só para finalizar, o Buenviarre até agora nessa campanha da Copa do Reino. Ganhou de 1-0 do Guevara fora, 32 avos de final. Oitavas de final, ganhou de 1-0 do 1º de maio em casa. Nas quartas, o Buenviarre ganha de 3-1 do Raul Rana em casa. E na semifinal ganha de 1-0 do Ivanlândia Clube de Futebol em casa. Né? O modelo teve uma campanha mais difícil, ao meu ver, e mais impressionante em termos de resultados. Né? 3-1 contra o Marítimo fora de casa no primeiro jogo. 3-0 contra o Caialo Ranono em casa, oitavas de final. Nas quartas, vitória de 3-1 contra o Estrela Manusama, fora de casa.
E na semifinal, uma vitória completamente maluca contra o Bairro dos Brinquedos, 3-0 no estádio do Bairro dos Brinquedos, no FOAF. Foram grandes E vitórias. o Molelo jogando com a menos desde os 15 minutos. Né? Então é uma vitória. Foram vitórias. Essa vitória também é histórica para o clube. Foram vitórias épicas, hein? Essa aí é a minha mensagem aí sobre Rapaúra até Então, nesse começo aí, Kleber, meu querido. Então passar a bola para você. Não, mas eu só queria fazer algumas considerações aqui, que, por exemplo, é interessante justamente sobre a Copa do Reino, né? Que o Andes, que foi o campeão, ele não teve nenhuma outra participação na final. Ele teve só dois títulos que foram bem recentes, né? Mas o Andes, ele na verdade, o Andes... Ele é um time de bairro, o Andes? Ele é um time de bairro, ele é um time... Porque o Estação e o Ilha são times realmente muito grandes, assim. Na verdade, você mal tinha torcedores só do Andes até pouco tempo atrás. O Andes, em 2009, ele sobe para a primeira divisão para jogar a primeira divisão pela segunda vez na sua história. Antes disso, só tinha jogado uma vez nos anos 90 e ele nunca mais caiu. Subiu, começou capengando para se manter e, de repente, o time ganha títulos, começa a disputar o próprio título da Liga. No passado, perdeu na última rodada de maneira absolutamente traumática o título da Liga. A gente quase ia tendo o Andes. O Andes teve 2 jogos, não sei se você chegou a acompanhar isso, mas o Andes ganhou a Copa do Reino e teve 2 jogos para ganhar os 3 títulos. Perdeu a final da Copa da Rapaúro numa quarta-feira e no domingo estava perdendo o título da Liga, num jogo, inclusive, onde o Atlético Menara mandou o time B para não ver o Gatazitazi ser campeão. O Andes não conseguiu ganhar. Então, por um lado, muito orgulho da torcida, mas demonstra que o time tem muito a crescer. Você não consegue imaginar um time grande passando por uma situação dessa. Foi um gosto doce e logo depois, 2 porradas na cara. Exatamente. Mas de qualquer jeito, uma temporada muito boa do Andes e um time que está, assim como o Rauhana, vivendo... Considerando o time, a Liga de Rapaúra de 1927. É uma competição histórica, né? O Andes tinha jogado uma vez até 2009 e está aí com 10 participações seguidas, então, sem dúvida, o torcedor do Andes, apesar desses traumas, só pelo fato deles terem traumas, já é um sinal de crescimento. Tem time que não tem trauma. Tem time porque para você ter trauma, você tem que disputar alguma coisa. E mais uma pergunta, então, os times maiores, por exemplo, o Calele Gatazitazi, o Buenriar, eles costumam muito mandar os times B para essa Copa do Reino, por não ser uma competição assim de primeiro escalão. Bom, é de primeiro escalão, mas não é tão importante assim como, por exemplo, uma Copa Rapaúro ou uma primeira divisão, uma Mamalu. Eu acho que vai depender do momento, assim. Esse ano a gente não teve times B, né? Até pelo fato do calendário de Rapaúro estar mais enxuto esse ano. Os times jogaram quase sempre com times titulares. Em outras oportunidades aconteceu. Em outras oportunidades, por exemplo, quando o Gatazitazi foi bi, 2007, 2008, eles não estavam muito se importando com o Copa do Reino, mandaram times B em alguns momentos. A mesma coisa o Bembiar, na primeiro vice, esse aí do Bembiar, eles também não estavam assim muito importando, mas depende... Uma tendência para Rapaúro é os times B nas primeiras fases, né? Entendi. Quando o time vê... Porque como é uma competição que o campeão faz 5 jogos, 32 jogos, oitavas, quartas, então às vezes você entra despretensioso, vai parar na semifinal e aí o time começa. E aí leva a sério. Aí quem tá na semifinal geralmente não manda time B, né? Final, você joga pra valer, né? Exatamente. Mas esse ano foi times A mesmo. O Molelo e o Buenviar chegaram com bastante mérito nessa final. Até pelo Buenviar ter essa cena de vices, hein? Então, com certeza. Vamos ver. Vamos acompanhar aí. O pessoal da Confusa continue acompanhando aí a Mamalu, a Copa do Reino, principalmente, que vai ser legal. E essa final vai ter transmissão no live? Com certeza. Então, beleza. Transmissão quarta-feira. Então beleza. Então vamos acompanhar aí. E vamos torcer aí. Eu vou torcer pro Molelo, porque isso é interessante. Black Horse, né? É a zebra, né? Não é exatamente uma zebra. Quem tá torcendo pro Molelo também é o nosso Ronaldo, que tá com o Nakata, o zagueiro do país menor, que vai ser o único estrangeiro atuando nessa final. Né? O único estrangeiro? O único estrangeiro atuando nessa final vai ser o Nakata. Que coisa. Mas então é isso então, Ivan. Vamos fechar então? Fechando o nosso quadro aqui de Rapaúro. Beleza, então vamos partir agora pro meu país, Yamato. Eu falaria do Pomodoro também, mas não comecei eu admito que eu não comecei a simulação aí do campeonato. Não tem problema. Mas acontece, né? Tem que focar no que é mais importante, né? Pra mim, o mais importante é Yamato. Vamos começar falando aí da Premier League, né? Que também, como a Mamalu vai, é a primeira divisão, competição mais importante, hein? Mais desejada dos clubes. Eu diria que não tem uma história assim, talvez não tão... Uma história que não é centenária como a
do futebol holandês, né? Até pela origem dos times, assim, não ser tão folclórica, assim, a maioria dos times eram times de empresa, né? Que depois se tornaram Segue um times... perfil parecido com o do Japão. Exatamente. É muito do futebol Yamato baseado no futebol japonês. Mas, mesmo assim, já tem alguma história. 91 foi a primeira edição e agora a gente tem a nossa 26ª, né? 27ª. É um número. É um número, Quem é o maior campeão? O maior campeão é o Dragon, o Shinto Dragon. Não, um time que tem sempre campanhas. Tem 8. Na verdade, o Shinto Dragon é o maior campeão de praticamente tudo, né? O Shinto Dragon ele tem 8 Yamato Premier League, ele tem uma National Cup e uma Yamato League 2. Ele já caiu para a segunda divisão uma vez, então não pode dizer que time grande não cai, né? Então, time grande cai. Mas atualmente ele não está numa fase muito boa. Quem está numa fase melhor é o Naranobu Reds. Naranobu Reds que, muito bom. como eu disse ali na explicação, ano sim, ano não, o Reds é campeão. Ele foi campeão em 2013, foi campeão em 2015, foi campeão em 2017 e vamos ver esse ano. Esse ano ele está atualmente na segunda colocação, ele está na vice-liderança, né? Já foram disputados 9 jogos, 9 rodadas. Não, pera aí, na verdade 12 rodadas. Eu estou vendo aqui a informação errada. Vou acompanhar com você. Já foram disputados 12 rodadas e na verdade ele está na 4ª posição. Ele está na 4ª posição porque ele perdeu o último jogo. Ele está com 23 pontos. Mas o Reds é o Reds, né, meu amigo Ivan? E como muitos falam, quando o Reds chega, é difícil, né? Acho que até o Ícaro falou isso. O Reds chegou, ferrou. Esse tipo de time você não pode deixar ir sobrevivendo. Não pode deixar. Dando exemplo próprio de Rapaura no passado, o Rapaziada não jogou nada o ano inteiro, mas foi sobrevivendo no fim. Daí de repente estava campeão, né? É exatamente o que aconteceu, principalmente ano passado com o Reds, porque ele começou muito mal, na verdade, começou com muitas falhas na defesa e depois ele se ajeitou e dando um jeito na defesa o ataque resolve. O ataque que na época tinha o Heritage, o nosso neo-industanês, né? Querido Chico. Um jogador clássico. Se o Chico vê isso, aqui um braço pro Chico. É o tipo de jogador como o Bambuza, por exemplo. Que é esse jogador carismático, que é símbolo de um país. Exato. Né? Apesar de que em Yamato também tem outro neo-industanês que é o Rivaldo, né? Rivaldo no carro. Mas eu acho que o Taj é a cara. O Taj é mais matador, né? Ele é a cara do mas enfim. No ataque tinha o Taj e o Tankô. Tankô que foi pra praia, foi pro CSP, né? Uma liga que tá contratando bem, né, ultimamente. São grandes os times praianos, os times braviadenses, eles são bem agressivos no mercado. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. Na verdade, é bom. Pra todos os Até porque a gente se obriga a fazer também. Claro. Eles dão o padrão. O resto que se vire pra seguir, né? Sim. E isso é muito bom. Mas enfim, voltando aqui à Premier League, o Naranobu Reds está... Na verdade, vamos começar aqui de cima para baixo aqui. Quem está em primeiro lugar é o Moreo Diamante. Moreo Diamante, que se eu não me engano, o Frois ele gosta muito do Moreo Diamante. É um time muito... 27 pontos, 9 vitórias e 3 derrotas. Ele infelizmente perdeu a última. Agora deixa eu ver, eu vejo depois para quem ele perdeu, que nem eu lembro aqui. Olha só, vamos ver aqui, é tempo real, meu amigo. Ele perdeu dentro de casa por Seijin Catalyst. Que é o 4-2, né? Que loucura. Ele é o vice-líder. Foi o confronto de líderes, é verdade, eu tinha esquecido isso. Olha só, preparação zero aqui. Então, foi o confronto de vice-líderes essa 12ª rodada. O Catalyst que está com um time muito interessante, para dizer o mínimo, ele venceu. E eu digo que ele está com um time muito interessante, por quê? Porque ano passado ele foi muito mal. Ele se salvou em 13º lugar. Não, 12º lugar. E ele tinha... São 2 que caem? São 2 que caem direto. E o antepenúltimo ele vai pro playoff com o 3º lugar da League 2. É um pouco pretencioso isso. Não, mas a Liga, você que acompanha a Liga Francesa, né, Cleber, querido? Não é verdade, assim, eu acompanho um pouquinho, mas eu não lembro se é assim agora. Na Alemanha, eu sei que a J-League vai ser assim. Mas enfim, aqui é confuso e vamos continuar falando. O Moreo Diamante, que ele tá com um time, na verdade, muito parecido com o ano passado. Teve só uma adição ao time titular, que foi de um zagueiro. O Catalyst ele teve a adição do grande matador Progrebniak de Souza. Grande praiano. Grande praiano. Como tem se saído?
muito bem. Eu me lembro que ele chegou até uma fase no passado. Mas, esse ano ele tá muito bem. A gente pode dizer, eu já digo, eu ia comentar isso na verdade nos tópicos, mas eu já digo isso pra você, Ivan, que ele levou o time a um outro patamar. Ele levou o time a um outro patamar. Ele tá atualmente com 13 gols em 12 jogos na liga e ainda tem 2 assistências. Isso sem contar também os dados das Copas, né? Mas ele, com certeza, ele tá comandando o ataque do Catalyst. E é isso, né? O Catalyst também tem o Eisenhower, Victor Eisenhower. Tem o jovem goleiro Shoichi Nakanishi, que veio de empréstimo do Naranobu Reds. E esse aí é um bom prospecto pro futuro, então fiquem de olho. Que tem também, e outro destaque também é o zagueiro Braviadense, uma surpresa, um zagueiro braviadense de 22 anos, que talvez não seja conhecido até na Bravia, que é o Daniel Benli. Daniel Benli que veio, na verdade, com o time da segunda divisão, só que ele foi bem na segunda divisão e agora o Catalyst contratou ele. E esse ano ele tá indo muito bem. Mas os olheiros de Yamato trabalham, né? Os olheiros de Yamato, eles são muito bons em achar gemas escondidas, né? Sim. Os olheiros de Yamato, eles sabem que os próprios times, eles não têm uma condição financeira tão boa quanto um time veracruzense, um time braviadense, um time praiano. Então, eles veem mais pessoal da segunda divisão. Por exemplo, veio o Michel Leafaiteva-Aga, Que bom que eu não ia conseguir. de Rapaouro, né? Que é um lateral que tá indo muito bem. Maravilha. Então, os olheiros de Yamato, eles têm que fazer esse trabalho, senão o time não se cria, né? Mas enfim, vamos continuando aqui rapidamente, porque eu tenho menos de 10 minutos para falar aqui, se for levar em... que você quiser. Muito obrigado. A gente tinha feito, tinha meio que combinado um limiar aqui de 20 minutos para cada parte, mas eu acho que eu estou me estendendo muito aqui. Enfim. Logo depois o Morio Diamante em primeiro, o Catalyst em segundo e o Pyeongchang United em terceiro. Esse goleirão amor aí. Grande goleirão e Amor, né? Diferença. O apelido dos Pyeongchang United, do Pyeongchang United, como alguns podem saber, são os Dokaibi, que são um tipo de demônio coreano, né? Que tá justamente ali no escudo também. É um time que vem fazendo boas campanhas, né, Yamato? É um time que é bem, na verdade, é interessante você falar isso, Ivan, porque eles começam muito bem as campanhas. Sim. No fim do ano parece que eles sempre perdem o gás. Sofrem o mal do Marítimo. Sofrem o mal do Marítimo. Eles amarelam no final. Mas esse ano, até agora, em 12 jogos, eles estão muito bem. Com o Amua passando uma segurança na defesa muito grande. E com um dos jogadores para o futuro da seleção, do ataque da seleção Yamato, que é o Makoto Shigeyama, ele fazendo muitos gols também. Ele tem 8 gols e 3 assistências em 12 jogos. Isso é uma média razoavelmente boa, né? Além dele tem o Iwakura Edson Stigaribia. Edson Stigaribia, que faz a dupla de ataque, né? E alguns outros bons nomes, né? Logo depois do Piu tem o Naranobu Reds, que a gente já explicou um pouco, vem fazendo uma campanha só ali correndo por fora, digamos assim, que daqui a pouco ele dá o bote, se deixarem ele dar o bote. Ele tá com um time que ainda não se ajeitou totalmente, ali com o Taj meio que batendo cabeça com o Steny Konovic, que veio da República da Drácula, com um meio ali que também tá se batendo um pouco ali, mas eles têm um time muito forte. Principalmente no ataque. Nunca se pode descartar. Nunca se pode descartar o Reds. Você tem que aproveitar para ser regular. Essas partes aí você tem que aproveitar para ser regular. Né? Exatamente. A regularidade é o prato cheio. Exatamente. E daí depois nós temos o Kizuna, Monterrey, o Monarch, Giants e em nono lugar a maior decepção do campeonato até agora. Tá longe agora que eu vi aqui. Ele está em nono lugar. O que explica isso aí? Eu não sei o que explica, meu querido Ivan. Talvez foi o fato de que mudaram muito. Na verdade, eles mudaram a forma de jogar. Eles não mudaram de treinador, mas mudaram a forma de jogar. Ano passado eles tinham o Catala Provençal, que é veracruzense, fazendo dupla de ataque com o Kazuyoshi Fukuda, que é Yamato. E o Fukuda ele foi pro Ido Triunphos, porque ele não era bom o suficiente, coisa assim. Então o Dragon resolveu jogar num 4-2-3-1, com 3 meias, em vez de um 4-4-2 que ele jogava antes. Que era com 2 atacantes, 2 meias, 2 volantes e uma linha de 4 atrás, né? E não sei se isso está dando certo. Está dando muito certo. O Provençal ele está indo bem. O Provençal ele tá com 9 gols e 3 assistências em 12 jogos.
Mas o resto do time, ele, principalmente defensivamente, ele não tá indo bem. O meio, ele desaparece muito. Apesar de ter o grande... provavelmente um dos melhores jogadores que já passou pelo futebol amato, que é o Cláudio Pérez, que é um outro veracruzense. E o Christian Moore, que é um austral. Mas não sei, não sabemos o que dizer, não sabemos o que dizer muito bem sobre isso, porque é realmente inesperado. Talvez o time não tenha se encaixado nesse esquema. Então, vamos ver o que esperar para as próximas rodadas. Até porque o Dragon ele já não ganha nada desde 2014, né? Então, um tempo, um time desse porte. porte, Um time né? desse porte. Nem Copa. Nem Copa. Ele ganhou, a última coisa que ele ganhou foi aquela Copa e aquela Premier League que foram... foi o último ano do Kenji Nakamura, antes dele ir para a União Universitária. E foi um ano, sim, que eles destruíram com tudo. Se vocês lembrarem, eles perderam uma e empataram uma na Premier League inteira. Ficou muito tempo sem perder. Exatamente. Então... Ele, até na JCC entrou com uma pinta assim, de favorito, acabou... Mas é um mal que o Dragon ele sempre carrega, que é de não saber jogar competição continental. Ele é grande dentro, na verdade agora ele tá meio que balançando, mas fora ele não consegue jogar. Mas enfim, vamos ver como é que as coisas desenrolam, né? Porque a torcida tá querendo um título, né? Então se não entregar, talvez muitas coisas mudem no fim do ano. Aí continuando, em 10º lugar a gente tem o Aravi Sokuto, em 11º o Yumagawa Sakura, que muita gente gosta. Eu gosto muito. Mas também gosto do Iron Fist. Eu gostei do outro time do Goku. O Heaven Rise? Heaven Rise tá nele aqui, vamos ver se dá tempo de falar dele. Porque, em 12º o Aoshima Solstice, 13º o Hyundai 9, que é o rival do Pyeongchang United, né? E na zona de rebaixamento tá o Nikogami Metalworks em 14º, o Ido Triunfos em 15º. Esse time acabou de subir, né? Em 16º, sim, o Metalworks ele foi campeão da League 2 2017. E no último lugar o Ford Cross Senhora, que tem 1 ponto em 12 jogos. E um saldo de gols de menos 29, como o Ivan bem percebeu aqui. O Ronaldo até comentou também que parece mesmo que o Ford Cross Senhora ele parece não saber jogar Premier League, e realmente, infelizmente, isso parece ser uma realidade, né? Eles têm um time muito aquém, muito abaixo dos demais. Então, eu acho que, aparentemente, o rebaixamento é só questão de tempo. Né? Vai ter que precisar. Vai ter que. Tá lembrando a campanha do nosso Benevento na Série A, é verdade. A gente tem um Benevento aqui no Yamato, é verdade. Pena, porque o escudo do time é bem legal. Verdade, né? Eu também gosto. Mas, enfim, falando aí rapidamente, então, da Yamato League 2, que está ocorrendo também paralelamente, né, na League 1, como praticamente todas as primeiras e segundas divisões acontecem, a gente tem na liderança aí, isoladíssima, com 28 pontos o Kokumoto City, que é Sirius, Leões de Kokumoto. Eles caíram ano passado no Lanterna, que foi a maior vergonha da história do time, né? É um time de grande porte. É um time de grande porte. Na verdade, o único da cidade, né? Então, o pessoal da cidade tem uma grande identificação com eles. Nunca ganharam um título. Então, é como eu falei ali nas explicações também, né? Os rivais agora estão se esbaldando, né? Porque falam, agora finalmente o Kokumoto City vai ganhar um título, né? Título de segunda divisão, né? Mas parece que isso vai acontecer mesmo, porque a diferença dele pro segundo colocado é de 8 pontos. E eles ainda não perderam na competição, eles têm 9 vitórias e um empate. Então, provavelmente o acesso já é realidade. Vamos ver o título. O título também eu acho muito difícil alguém tirar deles. Entre os outros candidatos ao título, candidatos ao acesso aí, porque lembrando que são 2 acessos diretos e um terceiro que vai para os playoffs, né? Eu diria que a gente pode considerar o Aoshima Mugen um grande candidato, o Ureito Furinkazan e o Ryukudai Nova. Eu gosto muito também. Um dos uniformes mais bonitos da competição. Furinkazan é legal. Eu gosto também, eu achei muito legal também. E é isso, né? Daí na zona de baixamento também, com a mudança de regulamento da League 2, só 3 vão cair esse ano em vez de 4. Então, tá chegando, gente. Então vai chegar. Então quem está em 14º é o time. Olá.
Foi mal, gente. Chegou gente aqui. Chegaram meus rooms. Chegaram os rooms do Ivan aqui. Mas enfim, continuando aqui, gente. Em 14º tá um time que subiu recentemente, subiu o ano passado, que é o Kumashi SMB, que é um time empresa de Yamato. Eu gostei desse time. Você Apesar dele gostou, ser né? Pois é, antipático. time Se eu empresa, fosse de Yamato, eu não ia gostar melhor que a proposta do time. A proposta em si é foi interessante, né? muito Porque boa, é nova em Yamato, então E provavelmente... o escudo é sensacional. O escudo é sensacional, uma colherzinha assim. Mas enfim, em 15º a gente tem o Nakamori Shuto, que é uma grande decepção, porque o Shuto ele já participou de primeira divisão na Era Confusa. Se vocês forem ver, acho que em 2015, 2014 eles participaram da primeira divisão. E ele estava tendo umas campanhas assim, regulares, assim, né? Mas eles estão muito mal esse ano, são uma decepção. E na lanterna, com 7 pontos, a gente tem o Shoryugan Nagare, que também é um time que subiu recentemente, que subiu em 2016, e que, apesar de estar na lanterna, eu diria que nenhum desses times, tanto ele quanto os outros times que estão na zona de rebaixamento, eu diria que nenhum deles pode-se dizer que eles estão rebaixados, porque o lanterna tem 7 pontos. E o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Mural of Kader, ele tem 12 pontos. E a Yamato League 2, ela, por natureza, ela é muito mais equilibrada do que a League 1, do que a Premier League. Tem característica até de É característica, divisões, né, de segundas divisões, né? Torneios mais imprevisíveis. Torneios mais imprevisíveis, com campeões mais alternativos, né? Então, podemos esperar aí que a briga vai ser boa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Passando então rapidamente para as Copas, a gente teve já a primeira fase completa da Yamato Pioneers Cup, enquanto teve aí o March Madness da Compacta, né? March Madness que foi uma ótima decisão. Eu acho que se esse programa sobreviver ano que vem, a gente tem que fazer especiais semanais. Né? Eu acho que sim, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia. Foi uma coisa que, mais uma vez, o Ronaldo veio trazendo... grandes inovações. Uma grande inovação. Eu acho que o Ronaldo é o nosso grande guru da Confusa e todo crédito a ele. Com certeza. Mas enfim, a Pioneers Cup, que não abriu o ano, mas foi uma competição que aconteceu paralelamente aí a March Madness da Compacta, né? Ela é uma competição nova, que começou em 2015, e ela é muito análoga, na verdade, à Copa do Reino, como uma competição para times médios, ou emergentes, né, que querem um título um pouco mais acessível, né? A gente teve 3 campeões até agora, que foram o Shizusaga Monarch em 2015, o Muriel Diamante em 2016 e o Miyamaga Sakura em 2017. Acompanhei todas essas conquistas, né? Eu gosto muito desse torneio também. Pô, que bom que você gosta. Segundas Copas são... Eu acho muito legal também. Por isso que eu gosto da Copa do Reino. Apesar de ser diferente, né? Porque a Copa do Reino ela é mata-mata puro, né? Não tem nem cabeça de chave, né? Sim. E a Pioneers Cup ela tem fase de grupos e agora que acabou a fase de grupos a gente vai ter só no segundo semestre o mata-mata, quartos de final, semifinal e final. E observando aqui agora as chaves, que se vocês estiverem acompanhando também no tópico, que eu espero que vocês estejam acompanhando para entender. Porque se não estiver acompanhando, tem que começar a acompanhar. Exatamente, porque eu sou muito ruim explicando, o Ivan explicou muito bem, mas eu tô me enrolando pra caramba aqui. Eu tô gostando. Eu ficaria mais 2 minutos ouvindo sobre a mata. Mas aí é ser muito mesquinho, né? Eu sou muito mesquinho, né? Eu pegar todo o tempo. Mas enfim, a gente tem agora as quartas de final que vão acontecer em agosto. Nenhum dos atuais campeões se classificou. Então a gente vai ter mais um campeão inédito. Só isso é bom. Isso é bom. Uma olhadinha aqui. Agora o Evandro que vai dar uma olhada e eu explico pra vocês também que provavelmente eu diria que a gente tem pelo menos dois claros candidatos ao título, que são o Shinto Dragon e o Masamura Kizuna. São dois times muito tradicionais, são grandes, que estamos acostumados a ver. Mas nunca se pode também descartar os times menores, né? Principalmente porque é uma competição alternativa, né? Então, da segunda divisão, principalmente, a gente tem o Kokumoto City e o Shizumi Consolação. O Shizumi Consolação também é um time que aparentemente todo mundo gosta, né? Matheus, principalmente o Costino, um abraço para você. Gosta de Consolação, está aqui falando aqui no tópico Vai Consolação. E um comentário bem engraçadinho do Ivan aqui embaixo, mas não vou ler. Mas vamos ver o que dá, né? É uma competição importante também que vem tendo sua importância bastante aumentada. Não é uma competição tão tradicional quanto a Copa do Reino, mas tão historicamente importante, digamos assim, né? Porque
Importância, em história a gente escreve todo dia, né? Com certeza. É um autêntico historiador. Foi só um desvio de caminho para você ser um historiador. Obrigado. Porra, que você está sendo muito lisonjeiro. E finalizando aqui, só fala de Yamato aqui, a Yamato National Cup, que é a Copa Nacional de Yamato. Do inglês, a Copa Nacional de Yamato, que iniciou o ano futebolístico no país e que tem todos os 64 times atualmente profissionais do país, eles disputando a taça, né? Atualmente a gente está na... Ela é tão antiga quanto a Liga? A National Não, Cup? a Copa ela começou em 2013 também. Começou em 2013 justamente na época que eu entrei na Confusa, que a Matos filiou a Confusa, que foi na verdade mais uma maneira de dar mais visibilidade ao futebol no país, né? Sim. Foi uma boa ideia, porque é uma competição agora virou uma competição bastante tradicional também, né? Copas são tradicionais, né? Com certeza. A gente acabou de ter a terceira fase aí no dia 9 e dia 26, não, dia 9 de maio. A próxima fase só vai ser agora, inclusive essa semana, dia 6 de junho e dia 13 de junho, que vai ser de volta dos oitavas de final. E nós temos, na verdade, todos os times da primeira divisão se classificando, eu acredito. Vamos ver. Não, sobraram 2 times da League 2, que são o Reito Furin Kazan e o Jiangsu Sen. O Jiangsu Sen, que é um time que eu gosto muito. Não sei muito sobre. É um dos times da colônia chinesa de Yamato. Sim. Depois Temos um time da colônia chinesa em Rapaúna. É verdade, o Huarém, né? Eu gosto muito do Huarém. Eu gosto muito do Huarém. É um time interessante. É um time que tem a proposta de ser o Anari com história japonesa dos chineses. Que Né? não vai conseguir, mas ele... Tomara que Sabe consiga. que Huarém significa diáspora chinesa. É mesmo? Eu não sabia disso aí. Que interessante. Que interessante. Podia fazer um amistoso entre os dois aí. Ia ser legal. Qual é a melhor diáspora chinesa. É porque não é o único, né? Tem outros também. Tem o Shomen Changdao, tem o Jiangsu Sen, tem outros times que são da... O Huarém, nesse passagem, tá invicto na segunda divisão, só que ele ganhou um jogo e empatou 3. Bom, então. Mas é uma campanha boa. Tudo, sendo invicto, empatando tudo, não dá o acesso. Então, não dá, mas eles só não querem cair, tá bom. Mas então é isso. Não tem muito o que falar, na verdade, das oitavas de final, porque agora que vou começar os jogos grandes, né? A gente vai ter o Iron Fist Hokuto enfrentando o Soquinhos da Montanha, o Yomegawa Sakura enfrentando o Morio Diamante, o Shinto Dragon enfrentando o Seijin Catalyst, Matsumura Kizunari Edon 9 e do Triumphs de Shirasaki Monarch, Soquinhos and Giants e Aoshima Solstice, Reito Furinkazen e Jiangsu Sen e o Naradou Reds enfrentando o Milford Crossing Orient. Vamos postar tudo na Copa, então. Imagina se o Milford consegue eliminar o Naranoa. Isso vai ser uma zebra maior ainda, uma zebra maior ainda do que um dos times da League 2 passando para as quartas de final. Mas vamos ver aí o que o futuro nos reserva, né? Ainda não tem uma liga feminina rolando aí, mas quem sabe um dia. Terceira divisão também eu pretendo simular, mas não vou. Acho que eu não vou fazer a transmissão para Confuso. Acho que eu também vou nessa pegada aí. E eu acho que é isso. A gente vai, pelo menos em Yamato, a gente vai jogar até junho, até segunda semana, terceira semana. Também a Amado Gaega vai ter só mais uma rodada. Só para fechar ali o primeiro semestre ali para preparar para a Copa e ter uma preparação boa aí para a Copa do Mundo que vai estar vindo aí, né? Datas confusas, amistosas. Certeza. Vamos ver se a gente consegue passar a primeira fase dessa vez, né? Nossa, tomara, porque a última Copa aí, minha gente. Desculpa brava, mas não vou ter boas lembranças das praias barbadenses. Também não. O Paulo foi. Até porque se for passeio com praias, o pessoal prefere ficar lá no Oceano Pacífico, né? Vamos ver se o gelo da Drásia. Se as terras. Se acorda o pessoal. A seleção de Rapaúna tá precisando tomar um susto. Exatamente. Tá jogando mal a vera ultimamente. Pois é. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o papo de seleções aí de Copa do Mundo vai pode deixar para o próximo programa, né? Com certeza. 50 minutos aí falando, quase uma hora, já deu aí pra... Eu vou fazer então, já que o primeiro programa deu uma hora aí, vou fazer mais umas perguntinhas. Então, por favor, meu querido. Por favor, faça. Sinta-se livre. Você pode voltar na tabela ali pra mim, da Premier League. Ó. Da Premier League. A gente tem um quadro de... Tudo bem, tem um time que está em primeiro, que é o Morió Diamante, mas você tem uma diferença pequena ali pro quinto colocado, né? Kizuna.
São 4 pontos só, né? E aí eu te Uhum. pergunto, em termos de bola jogada, de quem tá atuando, de quem tá convencendo, de quem tá parecendo o campeão, Uhum. quem que você diria que nesse momento em Yamato parece o campeão? Assim? É claro que tem muita liga pela frente, Claro, mas... sim. Além de surpresas, né? Sim. Então, Ivan, eu infelizmente vou ter que dizer isso. Pra quem não gosta, pros haters, é Haters difícil, gonna mas hate. o Naranobu Reds ele joga como campeão, independentemente de qual competição ele jogue. E esse ano, especialmente, ele tá jogando muito como um cara de quem vai ser campeão. Ele tá goleando. E quando ele tá perdendo tipo de surpresa, assim, sabe? Não é erros deles mesmos, assim. Então, eu acho que eles estão jogando mais como campeão, até mesmo do que o Muriel Diamante. O Muriel Diamante tem um time muito bom também, mas o Naranobu Reds tem um time que é superior a eles. Então, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, você diria pra eu ir de Naranobu. Eu diria pra você ir de Naranobu Reds. Em segundo lugar, eu apostaria até em Muriel Diamante para um vice-campeonato aí, mas eu acho muito difícil eles ganharem o campeonato. Eles ganharam uma Copa em 2013 e a Pioneers Cup em 2016, além de terem ficado em terceiro lugar no ano passado. Mas eu não acho que eles têm cacife para ser campeão ainda. Eles têm um time muito bom. Eles têm o Fredo Luiz, que é um goleiro monoteca muito bom. Isso o Peter Hallmeister, que é um austral muito bom também. Mas eles não têm uma mística de campeão, sabe? O Naranobu Reds tem aquela mística, né? Então eu apostaria no Naranobu Reds, apesar de eles estarem em quarto lugar atualmente com 23 pontos. Time grande é grande por um motivo. Time grande você é vai grande por um gostar, você vai odiar. Mas... Camisa que entorta o varal, né, meu amigo? Com Isso aí certeza. mesmo. Mais alguma pergunta? Mais alguma Não, observação aí? Eu vou me contentar com sua brilhante explanação sobre o futebol de Yamato nesse primeiro semestre. Então tá certo. Então, deixa eu perguntar. Então vamos fechar aí com uma pergunta para os dois. Então, eu pergunto para você e você pergunta para mim. Ivan, quero saber então quem que você acha que vai ser o jogador do ano em Rapaú? Jogador do ano em Rapauru. Eu acho que o Fulatete está apresentando um grande futebol. Fulatete, né? É um meio ofensivo. Ele é curioso, né? Ele tem a característica de ser um jogador um pouco chinelinho, assim. Uhum. Ele participou de umas brigas na seleção já, teve um ano que deu tudo errado. É um jogador vaidoso, né? Um jogador prepotente, mas é aquele tipo de prepotência que ela tem um motivo por trás, que é um jogador diferenciado mesmo. Eu acho que ele está numa temporada muito boa. E eu destaco também o jogador que foi o Bola de Ouro ano passado, que é a Misoltari. É um atacante de Ramad, atacante que chegou até um pouquinho... Obviamente, em Ramad ele não é nada desconhecido, mas chegou desconhecido da Confusa e o Andes realmente tem mostrado uma consistência que é acima da média e ele é a parte essencial desse time. Assim. Eu acho que os dois estão... E eu vou destacar outros dois jogadores. Claro, por favor. Eu vou destacar dois do MBR também. Evo Akira, jogador de muita experiência, jogador que já ganhou os 4 títulos de liga pelo MBR, 35 anos, mas jogando no fino da bola. E outro jogador do MBR, Edno Falaleu, ponta direita, também vai fazendo uma boa temporada. Aí, para concluir, se o Atlético Mineiro conseguir uma recuperação, eu botaria o ponta Eduardo Adib nessa história também. Evo Akira é o Paulo Baier da... O Evo Akira é um jogador inteligentíssimo, ele é um líder do MBR, é um dos motivos pelos quais o time não cai de padrão nos últimos anos. Bom. Um jogador que... Ele é discreto, ele não dá muitas entrevistas, tem uma... Eu gosto muito desse perfil desse tipo de jogador que mais fala do que faz. Um jogador essencial, marca bem, passa bem, sabe infiltrar, faz gols. Muito bom. Eu diria que ele é um jogador da história do NBA. Muito legal. Com toda tranquilidade. E uma jogadora, inclusive, falando nisso, já que você faz a Liga Feminina tá muito equilibrada, assim, né? Eu acho que a principal jogadora dessa temporada até aqui, eu vou até destacar uma que eu tô achando que tá muito bem. Faça isso. E outra que eu tô achando, duas que eu tô achando que estão muito bem e uma que eu acho que é o futuro do país. A Clara Parrola tem 19 ou 20 anos, meia do Visdera, é uma jogadora acima da média, futebol rapaurense com muitas jogadoras jovens de qualidade, essa é uma característica da nossa liga. Jogadora acima da média, técnica, clássica, jogadora classuda, ela está comandando esse time do Visdec que está há vários anos brigando lá em cima.
A Signes Vold, jogadora Drazi, entrou no solo japonês e mudou o jeito do time jogar. Ela não está fazendo muitos gols, mas ela mudou o padrão, subiu. Foi uma contratação histórica do futebol feminino de Rapaúdo, porque a gente não contava com grandes estrangeiras, a Sig estava no mercado, foi o empresário dela que viu potencialidade do futebol feminino de Rapaúdo, a botou lá e ela já é uma estrela em Anarico, com que certeza. Tá fazendo muito bem. Atacante das Amazonas, 16 anos apenas. Beatriz Mazipal é a titular do time. 16 anos. 16 anos já é titular e é uma jogadora que eu ficaria de olho. Eu acho que ela tem muito a oferecer pro futebol feminino ainda. Ela já tá com 2 gols na liga, se não me engano, mas para uma menina aí de ensino médio. Meu Deus, isso é um negócio absurdo. Absurdo. Essa menina vai ser olho nela, hein? Eu não sabia olho. E você, meu querido Lobo? Vamos ver, eu não tenho liga feminina feita, hein? Não tenho liga feminina, hein? Então vou falar só do jogador. Eu posso fazer só um último comentário? Claro, você que gosta de pode, segundas divisões. pode, Quem acompanha as segundas divisões, eu diria claro. para prestar atenção no atacante do Praiano, Nini Taufaiga. Taufaiga. Esse atacante é um jogador de muita qualidade. Acho que ele tem bola para uma primeira divisão aí, Tem, com certeza. Você acha que ele escola uma É um jogador que tá assim, uma transferência internacional aí, quem sabe? Acho que empresário dá bom. para tentar. Dá pra tentar. Vamos ver então. Então, em Yamato, eu realmente estou apostando, se o Catalyst conseguir manter o padrão de jogo, eu aposto que o programa Iñaki de Souza vai ser o jogador do ano no país. Ele é acima da média, ele não tem outro atacante com tanta qualidade quanto ele. O Arbitragem ele é matador. O Arbitragem é muito bom, mas não é tão bom quanto o Pedro Souza. Não vou falar o nome. Pedro Souza. Inclusive, em resposta à contratação do Pedro Souza, veio pro Reds o Stanikonovic, Ivan Stanikonovic, que é da Drácula, só que ele não tá indo tão bem assim. O Stanikonovic é tão bom quanto o Pedro Souza, só que a fase ele não tá boa. Então vamos ver. Eu tenho muita fé de que se o Catalyst conseguir alguma coisa, o Pedro Souza vai ser o jogador do ano no país. Se o Catalyst ganhar alguma coisa, aí é com certeza. Do ano, tá? Do ano. Vamos ver agora. Na League 2, eu diria que todo o time do Kumamoto City, depois que eles caíram, muita gente ficou. Muita gente foi denunciada, muita gente ficou também. Então, eu acho que alguém que está surpreendendo muito é um jogador que não muita gente conhece, que é um atacante chamado Yasuhide Uehara. Não conheço. Não conhece, né? Justamente porque ele é novo, ele tem 22 anos. O vejo aqui nesse lado no time da temporada. Justamente, por enquanto, até agora na temporada, ele é o melhor jogador da League 2. Então, eu acho que ele tem muito futuro. Uma média de 8,07, né? Exatamente, 8,07 não é qualquer média, né? Uma média de 8,07 é uma média muito expressiva. Ele tem 10 jogos e 8 gols, mas independentemente de gol, a presença dele é muito importante no time, né? Ele é uma das lideranças positivas, apesar de ter só 22 anos. Anda jogando muito bem. E já jogava muito bem, mesmo com o rebaixamento do ano passado. Então eu acho que ele pode ser algo para o futuro, aí, olho nele. Quem sabe ele não possa ser uma opção para a seleção no futuro. Quem sabe, né? Então, eu acho que é isso. Eu não tenho muitas outras indicações, hein? Eu diria que só esses dois. Eu fico de olho no Pedro Souza, para Ian, né? E o Uehara. E o Uehara, que é do Kumamoto City. Grandes indicações. Então acho que vai dar uma hora aí, a gente conseguiu. Próximo programa a gente vai tentar falar um pouquinho do resto da compacta, né? Pois é, vamos tentar. Faz 20 minutos cada, 20 minutos nós, 20 pro resto da compacta. 20 pro resto da compacta. Fechar uma hora para integrar a nossa querida compacta. Exatamente. Certo? A gente não vai falar com tanta propriedade assim, porque não somos, infelizmente, os grandes estudiosos. É só nos campos de impressões pessoais, né? A gente vai dar uma estudada aqui, daí a gente fala nossas impressões aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem do nosso espero que tenham, vamos ter mais aí, espero. Né? Com certeza. Muito bom aí falar com você. Nós queremos mais de novo. Abraço pra todos. Falou, gente. Falou. Falou, mano.